Bom, pessoal, então vamos lá. Agora iniciamos a gravação da nossa aula hoje falando sobre quimioterapia, tá? Quimioterapia e câncer, o emprego dessa quimioterapia no combate ao câncer, tá certo? E vamos dar início agora sobre a nossa conversa de hoje. A quimioterapia, assim como a cirurgia oncológica e a radioterapia, são terapias clássicas no combate às neoplasias, tá? Como consideração geral, tá certo? A gente coloca a quimioterapia, que é um método que vai utilizar compostos químicos chamados de quimioterápicos, tá? No tratamento de doenças causadas por alguns agentes biológicos, tá certo? No entanto, essa quimioterapia, quando ela é aplicada para casos de câncer, ela é chamada de quimioterapia antineoplásica ou antiblástica, tá certo? Esses são outros nomes para deixar a quimioterapia mais específica, embora já se faça a relação automática entre quimioterapia e a presença de tumores de neoplasias no indivíduo. Já que a gente falar que vai fazer uma quimioterapia para tratar uma dor de cabeça, ou então uma quimioterapia para tratar uma determinada infecção, nem sempre é muito comum, não é? Então, dito isso, vamos lá. Na quimioterapia antineoplásica, ela vai consistir, então, no emprego dessas substâncias químicas isoladas ou em conjuntos, tá? Dependendo da categoria do quimioterápico, tá? Com o objetivo de barrar o crescimento ou até acabar com as células com características neoplásicas, tá certo? E ele faz isso de diversas maneiras, como a gente vai apresentar algumas delas para vocês. Essa quimioterapia, ela pode ser feita, tá? De uma maneira isolada, usando uma única droga, ou uma droga isolada, chamada de monoquimioterapia, ou ainda como poliquimioterapia, onde você vai utilizar um conjunto de drogas para cercar aquelas características das células neoplásicas, tá certo? Para barrar cada uma dessas características, tá bom? É mais comum que se faça o emprego de poliquimioterapia. Só que isso vai depender principalmente do tipo de tumor que o indivíduo tem. Tá certo, pessoal? Bom, a quimioterapia, da mesma maneira que a cirurgia oncológica, ela tem algumas finalidades, tá certo? E essas finalidades a gente pode didaticamente dividir em neoadjuvante, adjuvante, terapêutica, e pode ser ainda paliativa ou curativa, tá certo? A adjuvante, ela vai como o próprio nome fala, ela vai ajudar um tratamento a ser realizado, tá certo? Por exemplo, você pode empregar uma, algum quimioterápico ou pólios quimioterápicos, tá? Em conjunto com uma determinada outra técnica, por exemplo, a radioterapia. Uma, ela vai ser anterior à outra, no caso da quimioterapia, tá certo? A quimioterapia neoadjuvante é aquela que vai ser feita já no planejamento do paciente, né? Você já vai planejar para que ela seja realizada, por exemplo, para que o indivíduo tenha, por exemplo, uma redução do número de células neoplásicas e, assim, consequentemente, diminuir o tumor, para então que ele seja ressecável, esse tumor via cirurgia oncológica, por exemplo. Ou ainda o emprego de uma radioterapia. Professor, mas não é a mesma coisa de uma terapia adjuvante, né? Na terapia adjuvante, em geral, eu tenho esse emprego posterior a uma terapia já empregada, para deixar bem claro isso para vocês, tá? Acho que no início eu falei ficou um pouco confuso, tá certo? Então, o indivíduo, ele faz a cirurgia na adjuvante, por exemplo, e aí, para ajudar a cirurgia, o cara usa lá na margem cirúrgica, por exemplo, um medicamento, ou então, no caso, se for o caso, usa radioterapia para livrar a margem cirúrgica de células neoplásicas. Tá claro isso? Bom, ela pode ser, então, terapêutica, uma forma paliativa, para ajudar, como a gente viu também na aula sobre cirurgia oncológica,
O que é paliativo é aquele que vai dar o que vai ajudar a qualidade de vida do paciente, tá certo? Vai dar mais conforto para ele, ou ela pode ser ainda uma terapia, uma quimioterapia que a gente chama de curativa, que tem o intuito de realmente acabar com a neoplasia. E aí ela é aplicada, por exemplo, em casos de leucemia, de linfomas e alguns tumores sólidos metastáticos, tá certo? Que usam um conjunto de drogas para barrar o crescimento dessas células e eliminá-las. Além de barrar o crescimento dessas células, também eliminá-las. Beleza? Existem alguns critérios para que o paciente seja elegível ao tratamento quimioterápico. Tá? O primeiro deles, tá, é o diagnóstico histológico e a localização do tumor maligno. Tá? Geralmente, o emprego dessas, principalmente de quimioterapia e radioterapia, ele só é lançado mão quando você tem um tumor maligno, tá certo? E também quando esse tumor maligno, ele é difícil de ser ressecado, tá? E aí se opta pela quimioterapia ou pela radioterapia, dependendo do tipo histológico do tumor, tá certo? Então, o diagnóstico histológico do tumor ele é determinante para, assim como o seu comportamento biológico, que é dado lá pelo estadiamento que a gente viu nas nossas primeiras aulas, ele é determinante para a seleção do tratamento desse paciente, tá? O estágio da doença, incluído alguns prováveis padrões de disseminação, como eu falei anteriormente, que dado pelo estadiamento, tá certo? Isso é levado em consideração. A toxicidade potencial do uso, tá? Você lembra do benefício líquido positivo, ou seja, isso vai ter alguma toxicidade para o paciente. Essa toxicidade ela vai dar o indivíduo passar por esse processo vai dar mais benefício do que malefício para ele, então se é empregada. A duração da toxicidade presumida, que vai durar no paciente, obviamente, e as condições clínicas do paciente para ver se ele aguenta o suporte, o tratamento, desculpa, uma vez que esse tratamento ele é um tratamento muito expoliativo do paciente. Tá? O paciente tem uma série de efeitos colaterais, dependendo do tipo de medicamento que ele utiliza. Tá certo? Agora, quanto ao quimioterápico, eles são divididos principalmente em relação ao ciclo celular, a sua relação com o ciclo celular. Então, a gente tem drogas que podem ser específicas do ciclo celular, tá bom? E tenho drogas específicas, inespecíficas, melhor dizendo, do ciclo celular. Ou seja, algumas drogas, elas são eficientes naquelas células que estão se multiplicando. Elas vão lá atacar, por exemplo, a formação de microtúbulos, tá certo? Para então que não haja a divisão celular. Outras que podem atacar, como por exemplo, uma droga específica do ciclo celular, uma ciclofosfamida, melhor dizendo, desculpem, tá? Que ela vai, independente se a célula está ou não se multiplicando, ela vai lá e ataca a célula. Isso acaba sendo um problema, porque no nosso organismo, no corpo do paciente, não vou nem falar nosso, tá? No corpo do paciente, onde está ocorrendo o processo neoplásico, existem células neoplásicas e células não neoplásicas. E essas drogas não inespecíficas do ciclo celular, elas acabam sofrendo, ou melhor dizendo, agindo em outras células tá, que estão dando suporte àquele órgão. Tá, e acabam podendo ter um maior grau de toxicidade. E nós temos algumas drogas, gente, que elas são fase específicas do ciclo celular, tá certo? Como a metotrexidase, que é específica da fase S, e a vincristina, que é específica da fase M, tá? Isso ajuda a um direcionamento maior do ataque a essas células neoplásicas. No entanto, isso vai depender, como eu falei anteriormente, do tipo histológico desse tumor. Tá claro? Alguma pergunta até aqui, pessoal? Não, por enquanto não.
Bom, eu parei aqui para tomar uma água, tá certo? Minha garganta tá seca aqui, enfim. Vamos lá. Continuando então, já que ninguém tem dúvida. Bom, os quimioterápicos podem ser classificados de acordo com a sua estrutura e função química. Tá? Alguns quimioterápicos são agentes alquilantes, que são ciclos inespecíficos e que agem em todas as fases do ciclo celular. Alguém sabe o que é um agente alquilante? Alguém arrisca aí? Ele vai parar alguma fase do ciclo? Que, digamos, tem a ver com DNA, alguma coisa assim. Não Ele vai lembro muito bem um agora. agente alquilante, ele vai retirar radicais metis, tá certo? E vai, na verdade, ele vai adicionar radicais metis, tá certo? No material genético dessa célula. E quando isso ocorre, e se ocorrer em promotores gênicos, ele vai acabar fazendo com que haja um silenciamento de genes. O problema é que ele é inespecífico. E ele vai acabar agindo em todas as células, em todas as fases do ciclo celular, que é ciclo inespecífico, melhor dizendo. E ele vai também acabar comprometendo a transcrição celular de células normais presentes ali. Tá bom? Temos os antimetabólicos, que são ciclos específicos, fases específicas e agem na fase de síntese, uma vez que é onde a célula tem um maior potencial metabólico, justamente se preparando para dividir. Tá certo? Então, essa estrutura química e a função dessas drogas ela é determinada também pelo comportamento biológico do tumor. Um tumor que tem um crescimento mais rápido, teoricamente, uma droga antimetabólica seria uma droga de primeira escolha. Tá certo? Bom, eles podem ser antibióticos, que são ciclos específicos, são fases inespecíficos e agem em várias fases do ciclo celular. Os antibióticos, eles geralmente têm a função, nesses casos aqui, de sequestrar um dos sítios ribossomais, tá certo? Ele se agrega lá no sítio ribossomal, impedindo a tradução de algumas proteínas. Isso acaba tendo impactos no metabolismo dessas células e pode acabar morrendo. E os alcaloides são ciclos específicos, fases específicas e agem na fase da mitose, tá certo? Lembrando que a estrutura, a escolha desses quimioterápicos, ela vai ser determinada pelo comportamento biológico e do tipo histológico do tumor, tá? Com relação às vias de administração, nós temos aí uma via regional, onde o agente é aplicado diretamente na artéria ou cavidade, atingindo assim altas concentrações regionais do medicamento no sítio específico. Eu não lembro quer dizer, eu não sei se vocês lembram dessa notícia, mas a, a antiga presidente do Brasil, a Dilma, ela teve um problema de linfoma e ela teve que colocar um catéter, que é uma cirurgia suportiva, até falei desse exemplo na aula de cirurgia oncológica, justamente para fazer com que as drogas chegassem mais rápido no sítio lá do linfoma dela. Temos uma aplicação local, onde a droga já está diretamente no local do tumor, e temos a via de administração sistêmica, onde o agente isolado, uma combinação de drogas, é administrado com o intuito de tratar-se o organismo como um todo. E isso vai depender, obviamente, do tipo histológico do tumor. Se for um tumor sólido, de repente, um tratamento sistêmico não possa ser o melhor tratamento. Isso vai depender, então, do tipo histológico do tumor. Tá certo? Como a gente já viu na aula de células troncotumorais, tá? A gente sabe que essas células tumorais elas apresentam alguma resistência a medicamentos. E esses medicamentos são os quimioterápicos, né? Então, essa resistência a quimioterápicos ela ocorre quando a populações celulares desenvolve uma nova condição celular. Isso pode ocorrer. Clones dessas células que melhor metabolizam ou que têm maior expressão dessas genes de fluxo de drogas que a gente falou, eles podem ser selecionados, tá certo? E aí diminuir a eficiência e causar uma resistência aos quimioterápicos. E o tratamento descontínuo com doses irregulares, intervalos irregulares, que vai ajudar ainda mais a selecionar esses clones para essa resistência. Tranquilo, pessoal? Esses são os mecanismos.
tá, de resistência a quimioterápicos. Com relação aos efeitos colaterais e a toxicidade específica, nós temos alguns efeitos colaterais segundo os sistemas comprometidos, que tem a toxicidade hematológica, tá? E essa toxicidade hematológica ela vai ser traduzida como anemia, leucopenia ou trombocitopenia. Tá? Essa aqui é uma lâmina de um paciente que está fazendo um tratamento quimioterápico para neoplasias. Tá certo? Vocês podem ver uma série de alterações aí nas hemácias deles, são hipocrômicas, tem aí células irregulares, tá certo? Nós temos aí, eu não sei qual é o aumento, tá? Mas eu acredito que seja um aumento de 40, tá? Tá certo? 400 vezes no caso, tá? A gente tem aí, nesse campo aparecendo poucas células, embora não seja para afirmar isso com muita certeza, vai depender de onde ela está vendo isso na lâmina, tá certo? E aqui não dá para ver, mas eu não consigo identificar nenhuma plaqueta aqui nesse campo, tá certo? Sugerindo o quadro de trombocitopenia. Temos aí uma toxicidade cardíaca que pode ter como resultado arritmias cardíacas, alguns déficits cardíacos que podem levar o paciente a algumas condições. E a toxicidade pulmonar também é observada em muitos pacientes que são submetidos a quimioterapia, a tratamentos quimioterápicos. Tá bom? Nós temos também alguma toxicidade neurológica, onde esses pacientes, eles, dentre outras coisas, podem apresentar confusões mentais, tá certo? Toxicidade vesical e renal, e alguns pacientes, inclusive, quando apresentam isso, precisam, inclusive, de diálise, e alguns pacientes têm disfunções reprodutivas. Inclusive, é comum alguns pacientes em idade reprodutiva que não reproduziram, antes de se tenha a vontade de ser pai e tudo mais, eles acabaram procurando clínicas de fertilização para que você tenha, então, o congelamento de óvulos, no caso das mulheres, ou então o congelamento de sêmen, no caso dos homens, para poder fazer reprodução assistida depois. Tá certo? Isso daí é por isso que o tratamento quimioterápico ele é um tratamento multidisciplinar. E nós temos ainda a alopécia, que é a queda de cabelo, a hepatotoxicidade também, que é muito significativa, ou seja, afeta demais o fígado, tá? E algumas alterações metabólicas. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer uma pessoa que passou por um processo desses, de quimioterapia. Eu espero que não, tá certo? Mas as alterações no corpo dessa pessoa, elas são muito significativas. Muitas vezes as alterações são tão drásticas que a fisionomia da pessoa muda, tá certo? E isso tudo é reflexo, por exemplo, da hepatotoxicidade e algumas alterações metabólicas, tá certo? Temos aí, e isso é justamente por conta dessas alterações que eu falei para vocês, elas também estão relacionadas principalmente por conta disso aqui, da toxicidade gastrointestinal, onde o indivíduo tem muito problema para comer, tá? Porque acaba tendo muita náusea e vômito, mucosite e estomatite, que são essas feridas aqui na boca, vai ter diarreia, pode ter constipação e também anorexia, tá certo? Eu nem sei se eu posso ficar projetando uma imagem dessa, mas eu tenho que ver aí como é que eu trabalho isso agora. Tá beleza? Existem algumas complicações, tá, do tratamento quimioterápico antineoplásico, tá? Que essas complicações mais comuns são a anafilaxia, que é essa anafilaxia, ela acaba sendo ela se manifesta como uma contração muscular da musculatura lisa, principalmente das vísceras, né? E dilatação desses capilares devido a essas substâncias que têm essa propriedade vasodilatadora, tá certo? A pessoa pode ficar muito inchada, por exemplo, edema palpebral, ter dificuldade de respirar, porque quando acaba tendo essa distensão, você tem, por exemplo,
a compressão do diafragma que evita dele expandir muito, tá certo? Pode ter tosse e pode evoluir, dentre outras coisas, para edema de glote, impedindo o cara de respirar. A anafilaxia ela acaba sendo similar a um processo inflamatório, um processo alérgico muito rápido e agudo, tá certo? Tem a outra complicação também que pode ser que aconteça, né, dependendo do paciente e da medicação utilizada, é a síndrome da lise tumoral aguda, principalmente por conta da insuficiência renal e que pode levar à morte súbita devido à hipercalcemia ou hipocalcemia, ou seja, a uma grande quantidade de cálcio ou uma baixa quantidade de cálcio, as duas são fatais, tá? Que pode causar arritmias graves, uma vez que as contrações musculares, lembrem-se lá da fisiologia, ela depende de cálcio. Se eu tiver uma concentração muito grande, eu posso ter um batimento cardíaco muito acelerado, ou o contrário também é verdadeiro. Tá certo? E essa síndrome da lise tumoral aguda ela acontece quando eu dou essas substâncias administro o paciente, isso chega no tumor, e esse tumor tem uma grande parte das suas células destruídas de uma maneira abrupta. E todo aquele conteúdo celular, ele vai para a circulação do paciente. E aí o corpo tenta fazer com que ele seja equilibrado o mais rápido possível, causando, dentre outras coisas, essa insuficiência renal. Tá claro isso, pessoal? Alguma pergunta até aqui? Sim? Não? Muito pelo contrário. Então, quais são os principais quimioterápicos que a gente encontra por aí? Tá? Nós temos os agentes alquilantes, tá? Como esses aqui, tá? Que tem essa fórmula molecular e essa apresentação aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver, pessoal. Melhorou aí a apresentação do nome fantasia. Tá certo? Eu não tenho mais... Eu tinha uma tabela atualizada dos valores desses medicamentos, mas era atualizada até 3 anos atrás. Eu não sei mais quanto é que tá bom? Mas é caro. Para nossa sorte, a gente tem o SUS, e o SUS ele acaba cobrindo a maioria dos tratamentos quimioterápicos. Então, os agentes alquilantes, que são as mostardas, são esses aqui os medicamentos mais utilizados. Tá? Nitrosureias. Esses aqui são os medicamentos mais utilizados, principalmente a carmostina, que é esse aqui. Tetrazinas. Azidinas. E alguns não clássicos, como a procarbazina, que é aqui a representação molecular dela. Tá certo? Todos esses são agentes alquilantes. Tá? Nós temos alguns análogos de platina, uma carboplatina, alguns antimetabólicos. Tá? Isso aqui é só por título de curiosidade, tá, pessoal? E nós temos alguns agentes que atuam na topoisomerase. Você lembra do que faz a topoisomerase? Alguém lembra aí? Eu não acredito, vocês não lembram. A professora Renata fica até tarde lendo para melhorar a aula de vocês. Vocês fazem isso. É no coisa, na replicação. Exatamente. Oh, pressão boa. Tá certo? Então, essa isomerase, essa topoisomerase lá, ela vai ser inibida por esses medicamentos aqui, dificultando, então, a replicação, a expressão desses genes que levam à replicação das células neoplásicas. Tá certo? E nós temos alguns quimioterápicos que agem em microtúbulos, como os alcaloides da vinca, como a vincristina, por exemplo, que vai fazer com que você tenha, então, uma degradação desses microtúbulos lá numa fase específica, tá certo, do ciclo, e aí acabe atrapalhando a multiplicação dessas células. Tá beleza? E nós temos algumas novas drogas, tá? Que algumas já deram, já estão aí com alguma
alguns testes e alguns testes e outras já estão aí comercialmente sendo vendidas comercialmente, né? Que são alguns inibidores da sinalização celular, alguns anticorpos monoclonais, principalmente utilizados em alguns cânceres de mamas, que aí entra numa outra categoria de terapia, que é a imunoterapia, que eu resolvi excluir para te conversar, tá certo? Alguns indutores de apoptose, inibidores de angiogênese e algumas vacinas contra o câncer, que isso aqui, desde quando eu comecei a estudar câncer, lá em meados dos anos 2000, se fala disso, mas ainda não se tem uma vacina. Eu vou melhorar a minha sentença. Eu ainda não vi, eu ainda não escutei, eu ainda não li sobre uma vacina contra o câncer que seja segura e eficiente a ponto de ser produzida para o nosso uso. A única coisa que eu sei é que muitos testes clínicos estão sendo realizados, inclusive neste momento. Tá certo? Quantos testes são? Não sei precisar para vocês. Quantas dessas vacinas promissoras tem? Também não sei precisar para vocês. Tá certo? Vacinas que combatem o câncer. Nós temos algumas vacinas, como por exemplo a vacina do HPV, tá certo? Que combate o agente etiológico que pode causar câncer. Essa eu sei que é segura e eficiente, inclusive coloquei meu filho para tomar um dia desse aí atrás. Quando teve o dia D da vacinação para atualizar a carteira vacinal. Essa vacina, alguns anos atrás, ela só era dada na rede privada e hoje o SUS cobre. Alguns anos atrás, quando eu fui atrás dessa vacina para dar para meu filho mais velho, ela custava, se não me engano, duas doses dessa vacina, e cada dose dessa custava um barão, R$ 1.000. Tá certo? Então, temos que agradecer muito ao nosso Sistema Único de Saúde aí. Beleza? Alguém tem alguma dúvida sobre essa conversa? Não, Não? professor. Então vou parar a gravação aqui, tá? Só um minuto, por favor, para a gente poder gravar outra. E depois eu colocar